Bem, olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Vamos, então, reiniciar o nosso curso de Direito das Sucessões. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a segunda parte da sucessão do cônjuge ou do companheiro, que é aquela parte em que nós vamos discutir quanto recebe o cônjuge ou companheiro sendo herdeiro em concorrência com os descendentes. Na nossa última aula, nós vimos quando o cônjuge concorre com os descendentes. Artigo 1829, inciso 1º. Agora, nós vamos ver quanto recebe o cônjuge em concorrência com os descendentes. O artigo que trata da matéria é o artigo 1832. O artigo 1832 é um artigo curioso, porque ele é cópia de um artigo do Código Civil Português, e depois ele recebe um acréscimo, e é no acréscimo que a confusão se verifica. Eu já vou pôr para vocês no chat o artigo 1832 do Código Civil. Esse artigo tem a seguinte redação: em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge, leia-se também ao companheiro, porque depois da repercussão geral 809, a mesma regra aplicada ao cônjuge se aplica ao companheiro, quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Portanto, o cônjuge entra na primeira parte da regra como mais um descendente. Eu vou simplificar os exemplos, eu vou falar como mais um filho, apesar que ele pode ser concorrente com seus netos, mas vamos pensar talvez no mais óbvio, no mais comum. Então, pela primeira parte da regra, o cônjuge superstite, esse é o nome técnico dele, concorre com os descendentes e recebe um quinhão igual ao que cada descendente receber. Até aí, vamos tudo bem. Mas nós temos um piso garantido ao cônjuge, que nesse ponto ainda o 1832 é igual ao Código Civil Português, pelo qual a cota do cônjuge não pode ser inferior à quarta parte da herança, a 1/4 da herança, ou 25%. Só que a lei brasileira cria a vírgula, que não existe na lei portuguesa. E o piso de 1/4 é garantido ao cônjuge se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Reparem que, como regra geral, o cônjuge recebe quinhão igual ao dos descendentes, cônjuge ou companheiro. Mas, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer, o cônjuge tem um mínimo garantido, que é a chamada reserva da quarta parte. Agora vamos juntos aqui. Se eu tiver um filho mais o cônjuge, eu evidentemente vou dividir a herança em duas partes. Se eu tiver 2 filhos do falecido mais o cônjuge, eu vou dividir a herança em 3 partes. Se eu tiver 3 filhos do falecido mais o cônjuge, eu vou dividir a herança em 4 partes. Até aqui, tudo bem? Porque a lei garante ao cônjuge, no mínimo, 1/4. Então, agora vem uma situação que gera a dúvida.
Se eu tiver 4 filhos mais o cônjuge, eu vou ou não ter a reserva da quarta parte? Eu vou ou não ter a reserva da quarta parte? Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Então, vamos agora para a primeira hipótese. Na primeira hipótese, o falecido deixa 4 filhos comuns, leia-se, filhos dele e dela, comuns quer dizer, o falecido deixa filhos que também o são de sua viúva, mais o cônjuge. Nessa hipótese, 4 filhos comuns mais o cônjuge terá a reserva da quarta parte. E os filhos ficam com 3/4 divididos entre eles. Por quê? Porque o falecido deixou filhos comuns, dele e da viúva. Logo, a viúva, que é a letra C, terá 1/4 e os filhos ficam com 3/4. Vamos imaginar um segundo exemplo. O falecido tem do primeiro casamento 4 filhos, se divorciou e ficou agora casado com uma senhora com a qual ele não tem filhos. Os 4 filhos deles são de núpcias anteriores, são de leito anterior. Essa filiação é chamada de filiação exclusiva. Por que exclusiva? Porque só do falecido. Nesta hipótese, o cônjuge não tem a reserva da quarta parte. Ele entra como mais um filho e recebe 1/5 da herança. Portanto, na hipótese 1, o cônjuge, sendo ascendente dos herdeiros com quem concorre, ou seja, a mãe concorrendo com os próprios filhos, ela, viúva, ele, viúvo, terá a reserva da quarta parte. Mas, se for um viúvo ou viúva de segundas núpcias que não tem filhos com o falecido, os filhos do falecido são só do falecido, são chamados de filhos exclusivos. Nesta hipótese, não há quarta parte e eu continuo dividindo a herança por cabeça. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que o falecido pode ter 2 filhos exclusivos de um casamento anterior, mais 2 filhos comuns desse novo casamento, mais cônjuge. E nesta hipótese, ele tem 4 filhos, 2 exclusivos de leito anterior, de núpcia anterior, e 2 comuns da núpcia atual. E como é que fica essa divisão da herança na hipótese de termos, então, a chamada filiação híbrida? A nomenclatura é da professora Gisela Hironaka, que chama essa hipótese de filiação híbrida, porque nós temos filhos exclusivos concorrendo com filhos comuns. Marcelão, boa noite. Diga lá, na filiação híbrida, tem ou não tem a reserva da quarta parte? Vamos ver o homem agora dos contratos, dando palpite em sucessões. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Na filiação híbrida, eu tenho filhos comuns e tenho filhos exclusivos. Eu diria que não há a reserva da quarta parte. Não há reserva da quarta parte. E você, doutor Cícero? A Bahia, que continua ensolarada e sempre bonita, a Bahia de Todos os Santos, onde os portugueses puseram o pé naquele dia 22 de abril de 1500 e nunca mais tiraram. Diga lá, doutor Cícero, na filiação híbrida há ou não há reserva da quarta parte? Boa noite, professor. Eu sigo o professor Marcelo, me acho que não segue a regra.
Por 2 votos até agora a 0, na filiação híbrida não há reserva da quarta parte. Doutor Marcelo Cairala, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Conheço esses quadros aí atrás. Quer dizer, tudo ótimo não, que amanhã eu estou voltando para o Brasil, está menos ótimo do que eu gostaria, mas faz parte da vida. Bom, hoje foi minha última derrota no buraco para o meu tio, que eu passei 90 dias perdendo, hoje eu perdi de novo. E por 700 pontos. Bom, então, Marcelo Cairala, explica por que na filiação híbrida não há reserva da quarta parte. Por que é uma boa pergunta, professor? Alguém decidiu. Claro. Eu acho que Eu perguntei para o Marcelão, ele falou que não há. Para o Cícero, não há. Para você é um pouco mais difícil. Por que não há reserva da quarta parte? A leitura literal diz que ele tem que ser ascendente dos herdeiros. Então, todos os herdeiros. Mas a professora Giselda tinha uma conta matemática toda complexa para criar um meio termo entre reserva e não reserva, mas que na prática ninguém entendia qual era a conta dela. Eu acho que esse é o principal motivo pelo qual não prevaleceu a teoria, vamos dizer, híbrida da professora Giselda. Então, agora, se for outro motivo, aí eu já desconheço. Olha só, Marcelo, ninguém entendia. O senhor não leu meu livro com o Tartucci das edições 2006, 7, 8, que eu entendia e explicava todas as contas. Então, ninguém entendia, não. Podia ser difícil de aplicar, mas a gente entendia a conta. Nenhum dos mortais. Tá bom. O Solna quer dar palpite, vamos deixar... Não é palpite, não. Professor, é só pergunta, eu não li ainda essa proposta. Seria garantir a reserva da quarta parte com a parte dos filhos comuns? É isso. Seria assim, Henrique. Mas essa proposta morreu porque ela era inoperável. Basicamente, o que a Giselda propunha era separar a herança em 2 quinhões, tá? Um quinhão dos exclusivos e um quinhão dos comuns. E aplicava a quarta parte nos exclusivos, não dos comuns. Só que tinha um pequeno problema, Henrique. No final, os exclusivos recebiam mais que os comuns, sendo igualmente filhos do falecido, o que era absolutamente impossível de ocorrer por discriminação constitucional dos filhos. Mas vale a pena um dia, você pega no escritório, eu tenho 7 ou 8 teorias, e eu expliquei uma a uma. Ficou bonito essa parte. Bom, foi importante, era uma época que ninguém entendia nada, hoje a discussão está preclusa. Eu escrevi o meu livro de sessões em 2004, 2005, dizendo assim: se a lei não exige que todos os filhos sejam comuns, basta um ser comum para que haja reserva da quarta parte. Então, eu defendi a tese, eu ao lado de Silvio Venosa, que a reserva da quarta parte era garantida, Marcelão, Cícero, mesmo que houvesse filiação híbrida. E nós fomos minoritaricíssimos. E por quê? Porque Zeno Veloso, sempre Zeno Veloso, chegava nos eventos jurídicos e fazia assim: Simão tem 2 filhos comuns e 2 filhos exclusivos. Sim. Filiação híbrida. Sim. Você garante a quarta parte para a esposa de Simão, que é mãe desses 2, mas não é mãe desses 2. Sim. Quando essa senhora, que recebeu a quarta parte do Simão, vier a falecer, os filhos dela e do Simão recebem mais do que os filhos exclusivos. O que significa dizer que se eu reservar a quarta parte na filiação híbrida, a médio prazo, Marcelão, e a médio prazo, Cícero, haverá uma desigualdade em favor dos filhos comuns, porque o pai deixa mais para a mãe deles e a mãe deles transmite o mais para eles e não para os filhos exclusivos. E o Zeno dizia isso aos berros e prevaleceu a larga a orientação do Zeno. É o enunciado o quê, Marcelo? 527? O Cairala vai por aí o enunciado. 617. Os tribunais que decidiram a filiação híbrida seguem unissonamente, sem dúvida, a orientação de que só cabe a quarta parte se a filiação for comum. Ou seja, se o falecido só deixar filhos dele e do viúvo ou da viúva. Não há reserva da quarta parte na filiação híbrida. Eu mudei de opinião,
mas isso aqui é um curso de graduação, eu quero que vocês prestem atenção. Não por causa do argumento do Zeno. Eu quero que meus assistentes prestem atenção e ouçam isso daqui. João tem 2 filhos do primeiro casamento e 2 filhos com Maria. Dizia Zeno, João morre, Maria tem 1/4 do patrimônio garantido para 1832. Quando Maria morre, os bens que eram de João vêm majoritariamente para os filhos comuns e não para os exclusivos. Eu disse para o Zeno várias vezes que essa tese não me convencia, mas ele ficava bravo e no final eu já nem discordava mais da tese. Porque eu dizia, essa tese não me convence porque ela é em hipótese. O fato da mãe dos 2 filhos, minha mulher, em segundas núpcias, ter recebido 1/4, não quer dizer que ela não possa gastar esse 1/4 e deixar esses filhos sem nada. Ou seja, em tese, ela recebeu mais e vai transmitir mais. Por isso que Zeno ganhou enunciado 527. Mas eu mudei de interpretação por uma questão de interpretação. Eu mudei de opinião por uma questão de interpretação teleológica. Ou seja, uma interpretação da finalidade da norma. Quando eu olho a ordem de vocação hereditária do artigo 1829, eu percebo que o artigo 1829 traz uma ordem hereditária dividida por classes de herdeiros que retrata uma presunção de afeto do falecido. E o sistema brasileiro, vírgula, diferentemente do português, vírgula, e para melhor, vírgula, manteve o descendente na primeira classe, concorrendo com o cônjuge em alguns regimes de bens, mas na primeira classe. O que me leva a crer, e aí, Cairala, é a explicação, que teleologicamente a finalidade da norma é deixar mais para os filhos. Se houver uma interpretação dúbia, pró-filhos e não pró-cônjuge, pró-descendentes e não pró-cônjuge. Por quê? Porque a vontade presumida do falecido de há muito, direito romano, ordenações filipinas, Lei Feliciano Pena, Código de 16 e Código de 2002, é que os filhos descendentes sejam os grandes privilegiados. Teleologicamente, não faz sentido interpretar o 1832 deixando mais para o cônjuge e menos para os filhos na filiação híbrida. Teleologicamente, por presunção legal de afeto, o falecido queria deixar mais para os filhos do que para os cônjuges ou companheiros. É por isso que o artigo 1832 vai ser lido da seguinte maneira: filiação comum tem reserva de 1/4. Filiação exclusiva ou filiação híbrida, não há reserva da 4ª parte. Não há reserva da 4ª parte. Apenas na filiação comum há a reserva da 4ª parte. Na filiação híbrida e na exclusiva não há a reserva da 4ª parte. Prevaleceu a opinião de há muito do professor Zeno, mas eu não me convenço que o argumento dele seja o satisfatório. Em que pese, nas palestras e eventos, era sistemática a percepção de que o Zeno dizia isso. A mãe recebe e só transmite para os seus filhos e não para os outros. Isso não é injusto? A plateia fazia assim com a cabeça. Então, no fundo, o argumento do professor Zeno prevaleceu e os julgados sobre o tema não garantem a 4ª parte, senão para filiação comum, que seria mais ou menos o caso do meu pai e da minha mãe. Eu tenho 3 irmãs de mesmo pai e de mesma mãe.
Portanto, a minha mãe, é que no caso da minha mãe, o regime de comunhão universal, então ela já é meira, ela não concorreria conosco, mas se fosse um regime de concorrência, ela teria reserva de 1/4, porque a minha mãe é ascendente de todos os descendentes com quem concorrer. Explicado isso, reparem que se o Código Brasileiro tivesse seguido o Código Português e tivesse simplesmente dito, artigo 1832, se fosse copiado do português, pararia onde eu parei a transcrição, não podendo a sua cota ser inferior à 4ª parte da herança. Não haveria o problema de filiação híbrida, filiação exclusiva e filiação comum. A lei portuguesa não oferece esse problema. Aliás, o Código Civil português, mais sábio que o brasileiro... Ô Marcelão, quando você esteve aqui, você estudou sucessões ou só obrigações? Você fugiu do assunto, né? Você fugiu das obrigações. Fugi. Eu até diria que eu sei por que você fugiu, mas isso não pode ser gravado nem publicado. Depois, no grupo dos meus orientados, eu mando a resposta. Não, mas sempre foi um calcanhar de Aquiles meu. Eu não me senti confortável de ir no mestrado em Portugal. Né? Estou começando a aprender agora com as suas aulas. Eu sei. Eu sei que também tem uma outra questão que você está fugindo da resposta, mas eu vou pôr no grupo depois. É o calcanhar de Aquiles do Marcelão. Bom, então vamos seguir aqui. Portugal também não tem concorrência ligada a regime de bens para os descendentes. A regra é muito mais clara. Gostando ou não, ela é muito mais simples. Ela é muito mais aplicável. Em Portugal, nós não tivemos o problema que o Brasil teve com o Código de 2002. Então, eu vi, pelo inciso 1º de 1829, quando o cônjuge ou companheiro concorre com os descendentes, e eu vi agora, pelo artigo 1832, quanto recebe o cônjuge ou companheiro ao concorrer com os descendentes. Nós acabamos a primeira parte mais complexa da concorrência dos descendentes com o cônjuge, que essa é a mais difícil, e vamos agora para a concorrência dos ascendentes com o cônjuge ou com o companheiro. Então, no nosso exemplo, o falecido morre, deixa seus pais e deixa também o cônjuge sobrevivente. Portanto, ele não deixou descendentes. Se tivesse deixado descendentes, a herança não ia para a classe dos ascendentes. Então, aqui, pelo inciso 2º do artigo 1829, se o falecido deixar cônjuge / companheiro e ascendentes, ocorrerá a concorrência. Reparem que no inciso 2º não se fala em regime de bens. Ou seja, na concorrência do cônjuge ou companheiro do falecido com o ascendente, o regime de bens é irrelevante. O cônjuge, viúva ou viúva, divide herança com os ascendentes, pais, avós, bisavós do morto, se eram casados por comunhão universal, comunhão parcial, com bens particulares, sem bens particulares, separação obrigatória, separação convencional, participação final dos aquestos, se tinha bens comuns, se não tinha bens comuns. Portanto, reparem como a lei muda o paradigma. Quando o falecido não deixa descendentes, mas deixa ascendentes e o cônjuge, é irrelevante perguntar por qual regime o falecido era casado para fins de concorrência, porque a concorrência com os ascendentes ocorrerá em qualquer regime de bens. Simão, espera um pouquinho. Com os descendentes você dizia assim, se eu sou casado por comunhão universal, sim. A minha mulher é meera, sim. Logo, a outra metade vai só para os filhos, não há concorrência, sim. Porque se ela já é meera,
a metade do falecido vai só para os descendentes. Aqui está dizendo que se eu for casado por comunhão universal de bens, a minha mulher já tem a metade e ainda concorre na outra metade com os meus pais ou com meus avós? Sim. Ela tem bis in idem, a depender do regime. O viúvo ou viúva tem meação e concorrência, o que é absolutamente contrário ao que ocorreria na concorrência com os descendentes. O maior erro dos alunos em provas e em concursos é que quando o concurso pergunta da concorrência com os ascendentes, o aluno estudou tão bem o descendente que ele aplica a mesma regra. E a regra está errada, porque a concorrência com os ascendentes, nos termos do artigo 1836, ela é exatamente para todo e qualquer regime. Bruna, quando eu tinha acabado de dar essa aula, em 2003, você não era nem nascida ainda, no início do século XX, um professor me ligou, que era meu amigo à época, é um dos poucos que não é mais e não faz falta, graças a Deus que não é mais meu amigo, e disse assim, Simão, me explica uma coisa, por que com os descendentes tem a regra da concorrência de acordo com os regimes, e com os ascendentes é festa total? Como diz você, Bruna, é balada dia e noite, qualquer regime concorre, divide, e os ascendentes sempre, coitadinhos, perdendo herança. Porque, afinal, com os descendentes, quando o cônjuge é meeiro, ele não concorre. Com os ascendentes, ele é meeiro e ainda concorre. E esse colega, de saudosa memória, está vivo, mas para mim é como se tivesse morrido, me perguntou, então, por que essa distinção de critérios do inciso 1º para o inciso 2º? Por que com os descendentes, o regime de bens na leitura do Código Reale, o livro de sessões foi feito pelo professor Torquato Castro, de um estado próximo, mais próximo ao estado do Dr. Cícero do que o nosso, que ele é de Recife, Dr. Cícero na Bahia. Por que, Bruna, então, há essa distinção de critérios para concorrência com os descendentes, já que os regimes são adotados, e não para concorrência com os ascendentes? Não vale colar do Cairala, que depois eu vou pôr ele na parede se ele estiver te dando dica, que eu só ouço assim, ó, vai e volta a informação. Vamos lá, Bruna, responda você. Não, eu falei que eu ia ligar aqui o microfone, porque senão dá interferência, que normalmente eu escuto pelo computador dele. Mas só uma coisa, eu tinha acabado de falar que esse era o maior erro dos alunos, de não ver essa regra, e logo em seguida você comentou a mesma coisa. Professor, eu acho que é em razão de pressupor uma ordem natural das coisas. Então, normalmente, os ascendentes, eles são mais velhos e eles morrem antes e já construíram um patrimônio, enquanto o cônjuge normalmente tem menos patrimônio, é mais jovem e tem mais vida pela frente, digamos assim, pressupondo a lei que ele vai precisar mais desse patrimônio. É o que eu acho. Essa é uma possível leitura, não está errada, mas eu não acho que é a principal. É possível, existe gente que fala exatamente isso. Você não está equivocada. Cícero, por quê que a concorrência com os descendentes segue os regimes de bens e com os ascendentes é pari on? Caiu nos ascendentes é festa. Diga lá, Cícero, qual é a sua leitura? Qual é a razão filosófica da norma de mandar dividir herança sempre com os ascendentes? Professor, eu sempre fui pela linha da Bruna também, por esse entendimento, por esse raciocínio. Não lembro de outra razão específica. Alessandra, quer dar palpite sobre isso? Você que estudou sucessões e já fez alguns trabalhos sobre o tema, por que a regra para os descendentes tem relação com o regime e para os ascendentes, qualquer que seja o regime, além, tendo ou não meação, haverá concorrência? Você quer dar o palpite do porquê? Professor, eu também sempre pensei nesse sentido que a Bruna falou também. Vocês têm uma visão que ela é muito simplificada. E é uma visão que, no fundo, não é equivocada, mas ela não é a principal nem de longe. As duas razões principais do dispositivo tratar de maneira distinta cônjuge e companheiro não tem a ver necessariamente com a idade, com o tempo de vida. Um vai ficar com mais porque tem uma vida pela frente e outro não. Eu poderia dar duas razões para vocês. A primeira... Deixa eu passar a ambulância. A primeira é que a ideia de eu morrer e deixar bens para os meus pais
é antinatural, porque a ordem natural da vida é que os pais morrem antes dos filhos, por uma questão óbvia de idade. Então, a sucessão minha em favor de um ascendente, ela já é excepcional como regra da vida. Na regra da vida, eu recebo herança do meu pai, e não eu deixo herança para o meu pai. Essa é a primeira nota importante. Não é o comum da sucessão eu deixar bens para o meu pai. A segunda questão interessante do porquê, então, com essa primeira premissa, a lei não vai ser, vamos dizer assim, tão cuidadosa na determinação da concorrência e vai liberar geral a concorrência, é porque a lei entende que a família nuclear, a família reduzida, é mais importante do que a família ampliada. Ou seja, que quando eu me caso ou tenho uma união estável, eu literalmente, Bruna, troco a família dos pais pela família do marido, da mulher, do companheiro ou da companheira. E que há, portanto, Bruna, nesse momento, uma presunção de afeto, de que aquele cônjuge ou companheiro ou companheira ocupa um lugar de destaque. Ou seja, ele tem direitos sobre os bens de herança porque afetivamente eu estou mais com ele ou com ela do que com meu pai e com minha mãe. Agora, perceba um detalhe. Esse dispositivo me gerou alguma dúvida do seu acerto ou do seu erro em termos filosóficos. Ele está posto e não tem discussão. O regime é irrelevante na concorrência com os ascendentes. Está posto. Tudo bem até aqui? O que eu vou dizer é puramente filosófico, não é jurídico, não vai gerar mudança na leitura do código. Mas eu tinha uma dúvida se efetivamente esse dispositivo tinha adesão social. E naquele tempo, in illo tempore, como diz a Bíblia, eu andava dando aula pelo Brasil inteiro, também não vou fazer mais isso, e eram aulas presenciais, e eu perguntava para as pessoas: você aqui é casado ou está em união estável? A pessoa dizia sim. Você tem filhos? A pessoa dizia não. Você tem os seus pais vivos? A pessoa dizia sim. Falava, que bom. Você tem cônjuge e pais sem filhos? Sim. Se você morrer, você gostaria que a sua herança fosse para os seus pais ou para o seu marido ou para a sua esposa, para o seu companheiro e para a sua companheira? E aí, Bruna, eu ouvia dois tipos de respostas. Olha que coisa interessante. Os casais que estavam casados há menos tempo ainda tinham um vínculo mais próximo aos pais. E diziam, não, eu quero que meu pai e minha mãe fiquem com tudo, não minha mulher e meu marido. Os casais que tinham um casamento mais longevo, que já estavam com a família nuclear assentada, mesmo sem filhos, queriam que ficasse para o cônjuge e não para os pais. Por quê? Porque eles tinham uma sensação que a família nuclear era mais relevante que a família ampliada. Por isso que é bom dar esse curso, acho que vocês vão ser a última turma de sessões completas, e eu gosto de fazer umas notas para vocês entenderem o regime de maneira profunda. Qual é o problema, Bruna? Qual é o problema de o cônjuge concorrer com os ascendentes? Eu não vou dar o nome da professora, porque seria uma deselegância. Tem uma professora da faculdade, hoje aposentada, que a situação dela era a seguinte. Ela foi casada, e era casada, quando me fez essa pergunta, há 50 anos com um único marido. Mesmo marido, Bruno. E nunca teve filhos, tudo bem? Nunca teve filhos. Qual regime essa professora se casou? Comunhão universal. O marido tinha metade da herança, a metade do patrimônio, porque era meeiro, comunhão universal. Só que ela, Bruna, teve um detalhe interessante. A mãe, muito longeva. Então, essa senhora já tinha 70 anos e a mãe tinha 92. Está acompanhando o problema? E ela perguntou, Simão, se eu morro hoje, código novo, casada por comunhão universal, não tenho filhos, tenho meu marido, 50 anos, e a minha mãe, como é que fica a herança para o seu marido e para sua mãe? Daí, olha o problema que esse inciso oferece, Bruna, para os casamentos longevos. Nós vamos aplicar o artigo que a lei, como a lei manda. E nós vamos dar metade para o marido dessa professora, quando ela morrer,
e metade para a mãe dessa professora da herança, Bruna. Metade da herança. Ele já é meeiro. Então você pega essa casa, metade já é dele. A outra metade é dele por herança e da mãe dela. Que legal, né, Bruna? O dia que a mãe dela morre, sabe quem herda essa herança que ela recebeu da professora? Os irmãos e sobrinhos. Porque daí vão entrar quem? Os filhos da mãe da professora, que são os meus irmãos e os meus sobrinhos. Então eu estou trazendo aqui um problema nos casamentos longevos. Porque eu deixo para minha mulher, para o meu marido, a lei manda concorrer a mãe e o pai. Tudo bem. Só que o pai e a mãe são pessoas idosas que quando morrem, a herança que era minha vai para os meus irmãos e irmãs indiretamente. Esse dispositivo, na verdade, ele é um dispositivo que gera confusão a ponto de alguns terem pensado que o melhor era que o código tivesse posto o cônjuge em segundo lugar e os pais atrás. Só que para as pessoas recém-casadas, elas odeiam essa ideia. Elas preferem o pai e a mãe na frente do cônjuge. Então, esse artigo, ele depende do grau de duração do seu casamento e da sua experimentação familiar nuclear. E a explicação lógica é que o código entendeu, Bruna, que a família nuclear, cônjuge, era mais importante que a família expandida, ascendentes. Por isso que não importa o regime, eu, cônjuge, meeiro ou não meeiro, concorro com os ascendentes. Eu, cônjuge, eu, companheiro, ganhamos protagonismo familiar no século XX, no século XXI, que não tínhamos no século XX. No fundo, Bruna, sabe aquela coisa quando você conversava com a sua avó, e a sua avó contava da mãe dela, aquela família grande fazendo a festa, o almoço de domingo no jardim, que às vezes um almoço em família tinha 100 pessoas? Hoje os almoços são marido e mulher, marido e marido, ou mulher e mulher. A família nuclear se sobrepõe à família expandida. Esta é a explicação técnica da opção do código de deixar o ascendente concorrer, qualquer que seja o regime de bens. Pode falar, Marcelo. Professor, só para ilustrar aqui, a gente tem um caso muito parecido aqui no escritório, e é muito engraçado como a vertente sociológica, ela é até dos ascendentes. A mãe, que era herdeira do falecido, porque eles não tinham, ele e a nossa cliente não tinham filhos, estava disposta a renunciar da herança para ficar tudo com a esposa. Mas aí apareceram os irmãos do morto e falaram, você não vai renunciar, isso aí é nossa herança, não sei o quê, e aí deu maior briga. Mas o dado sociológico é interessante, porque ela reconhece, a própria herdeira reconhecia que ela não teria direito, entre aspas, um direito moral, né, sobre aquela casa. E foi, evidentemente, convencida por uma força dos irmãos do morto. Então, o dado sociológico desse caso é bem interessante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que a gente faz muito planejamento sucessório em favor de pais pensando nos filhos ou nos netos, com mulher e marido, né? Pai, mãe e tal. A gente faz pouco planejamento sucessório de alguém pensando que vai deixar herança para seus próprios pais, porque eu repito, na lei natural da vida, eu morro depois do meu pai, e não eu deixo herança para o meu pai. Agora, eu posso até fazer um depoimento próprio. Eu não sou casado, não tenho união estável, não tenho filhos, tenho meu pai, minha mãe, minhas 3 irmãs e agora meu sobrinho. E o planejamento sucessório para pessoa com pai e mãe vivos é muito complicado. Ele é bem mais difícil que o planejamento sucessório para o ascendente fazer para os seus próprios filhos. Porque ele implica imaginar se quando eu morro, meus pais ainda estão vivos e os ascendentes são herdeiros necessários, fazem jus à legítima, ou se meus pais não estão vivos. Eu acho extremamente complicado o planejamento sucessório de pessoa pensando que pode morrer antes dos ascendentes. Porque é um problema prever como ajustar essa herança para não dar briga. Portanto, o que o Marcelo narrou do escritório dele é um caso altamente complexo. Por quê? Porque no momento em que eu morro e a herança sobe para minha mãe ou para o meu pai, como herdeiros necessários que são, evidentemente que se minha mãe ou meu pai quiserem fazer alguma coisa com ela,
aquilo como patrimônio pode ser, se houver uma doação, por exemplo, que invada o que ele, pai ou mãe, poderia doar. Então, há um problema de inoficiosidade da doação. Ou, a hora que o pai e a mãe são mais humildes e herdam uma fortuna de um filho rico, para fazer um testamento também tem que respeitar a legítima dos irmãos do falecido, filhos desse senhor ou da senhora. Então, eu digo sempre que fazer planejamento sucessório bem feito já é difícil em todo caso. Que hoje em dia é um mercado de picaretas fazendo, só praticam erros, também é verdade. Agora, fazer planejamento sucessório, quando o descendente quer planejar em favor dos seus ascendentes, que é isso, porque ele não tem descendentes, aí o bicho pega. É, portanto, a nota que eu lhes faço para encerrar este primeiro bloco de aulas é a seguinte: se o falecido deixa ascendentes, por óbvio não deixou descendentes, por óbvio, que senão os descendentes seriam chamados, e cônjuge ou companheiro sobrevivente, não importa o regime de bens. Comunhão universal, parcial com bens particulares, parcial sem bens particulares, separação convencional, separação obrigatória, aquestos, regimes híbridos, o cônjuge concorre com os ascendentes. Quanto o cônjuge recebe? Interrogação. Na volta, eu leio para vocês o artigo 1837. Daqui a pouquinho, 10 minutinhos, voltamos para a segunda aula.